Segundo um dos ensinamentos mais discutidos da história, existe um erro que nunca pode ser perdoado e que muita gente teme ter cometido sem nem saber. Ao longo da história, estudiosos, líderes religiosos e pessoas comuns têm debatido essa ideia, tentando entender se isso é um aviso literal, uma metáfora profunda ou algo completamente mal interpretado. O problema é que interpretações equivocadas e frases fora de contexto criaram medo, confusão e até crises de consciência em muita gente. Você vai descobrir de onde surgiu essa afirmação, o que ela realmente significa dentro do seu cenário histórico e por que compreendê-la direito pode mudar completamente a forma como você enxerga culpa, perdão e responsabilidade. Imagine ouvir do próprio Jesus que existe um erro que nunca será perdoado. Essa afirmação aparece registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 3, quando ele declara que todos os pecados e blasfêmias podem receber perdão, exceto um específico. Pesquisadores de história bíblica, como os ligados à Universidade de Cambridge e ao Instituto de Estudos Judaicos de Jerusalém, explicam que frases assim eram típicas de mestres judeus ao usar contrastes fortes para ensinar verdades sérias. O ponto central não está só na frase isolada, e sim no momento em que ela foi dita. Muitos leitores, ao longo dos séculos, interpretaram essa passagem sem observar o contexto histórico, cultural e narrativo, e daí surgiram medos desnecessários e teorias estranhas. Documentos antigos mostram que rabinos costumavam ensinar, respondendo a acusações ou perguntas provocativas, não falando no vazio. Isso indica que essa declaração surgiu como resposta a uma situação específica, não como ameaça geral à humanidade. Então surge a pergunta: o que exatamente aconteceu naquele dia para motivar uma advertência tão solene? A cena começa tensa. Um homem possuído, cego e mudo, é curado diante da multidão, e o silêncio de espanto dura só alguns segundos. Segundo o Evangelho de Mateus, testemunhas ficaram admiradas porque o homem passou a enxergar e falar imediatamente, algo impossível para a medicina da época. Historiadores como Geza Vermes, especialista em judaísmo do primeiro século, explicam que relatos de exorcismo eram comuns na tradição judaica. Mas curas instantâneas assim eram vistas como sinal direto de ação divina. O clima era de expectativa messiânica, já que muitos judeus aguardavam um libertador prometido nas Escrituras. Só que, em vez de celebração coletiva, surgiu uma acusação chocante. E foi ela que transformou um milagre num tribunal improvisado. Alguns líderes religiosos, identificados nos textos como os fariseus, declararam que o poder vinha de Satanás, não de Deus. Essa acusação não era leve, viu? Na cultura judaica, atribuir algo divino ao mal era considerado uma distorção gravíssima da verdade espiritual. Escritos rabínicos preservados no Talmud mostram que líderes religiosos tinham autoridade para avaliar sinais espirituais, o que tornava a declaração deles ainda mais séria para o povo. O milagre estava diante dos olhos, mas a conclusão deles caminhou na direção oposta. Agora vem a virada que muita gente não percebe. A advertência não descreve um deslize impulsivo, mas uma postura contínua. Diversos intérpretes clássicos, como Agostinho de Hipona, defenderam que esse erro não é uma palavra dita sem pensar, e sim uma decisão persistente de rejeitar aquilo que a pessoa reconhece como verdadeiro. O raciocínio aparece em comentários antigos, preservados em bibliotecas monásticas europeias, onde monges copiavam análises bíblicas linha por linha. Isso mostra que, desde séculos bem antigos, a interpretação dominante já apontava para uma atitude interna, não apenas um ato externo. Séculos depois, o filósofo medieval Tomás de Aquino reforçou essa leitura ao escrever que esse pecado acontece quando alguém resiste deliberadamente à verdade, mesmo após compreendê-la. Em linguagem simples, não é tropeçar no caminho, é decidir não andar mesmo sabendo qual é a direção certa. Historiadores da teologia confirmam
que essa explicação se tornou referência em escolas cristãs da Europa entre os séculos XII e XV, influenciando catecismos e sermões. Isso cria uma distinção crucial entre dúvida honesta e rejeição consciente, uma diferença tão grande quanto perguntar e zombar. A fala de Jesus, então, deixa de soar como ameaça misteriosa e passa a funcionar como diagnóstico espiritual. Mas será que existe evidência prática dessa atitude acontecendo diante dele? Não foi um episódio isolado, nem um mal-entendido momentâneo. Os registros mostram um padrão. No Evangelho de João, por exemplo, líderes religiosos aparecem questionando, testando e tentando desacreditar Jesus repetidas vezes, mesmo depois de sinais públicos descritos como extraordinários. Estudos acadêmicos de crítica histórica, como os publicados pela Sociedade de Literatura Bíblica, apontam que os evangelhos preservam tradições independentes que concordam nesse retrato de oposição constante. Isso sugere que não se tratava de dúvida sincera, mas de resistência crescente. Quanto mais evidências surgiam, mais rígida ficava a postura deles, e essa escalada não passou despercebida. Relatos paralelos indicam que membros do Sinédrio, o principal conselho religioso judaico da época, já discutiam maneiras de silenciá-lo bem antes da crucificação. Documentos históricos, como os escritos de Flávio Josefo, confirmam que esse conselho tinha poder político e religioso significativo na Judéia do primeiro século, o que tornava suas decisões extremamente influentes. Ou seja, não era apenas discordância teológica, era oposição institucional organizada. A insistência deles diante de sinais que o povo via como divinos revela uma disposição endurecida, quase como alguém tapando os próprios ouvidos para não ouvir uma música que sabe que está tocando. A palavra usada naquela advertência carrega mais peso do que parece à primeira vista. No mundo judaico antigo, blasfêmia não significava simplesmente falar algo errado sobre Deus num momento de raiva. Segundo registros legais preservados na Mishnah, o termo descrevia uma ofensa consciente e grave contra o caráter divino. Em termos modernos, era algo comparável a falsificar a assinatura de um chefe de Estado e ainda afirmar que ele autorizou. Especialistas em história religiosa explicam que acusações de blasfêmia podiam levar a julgamentos formais no antigo Israel. Isso mostra que a palavra tinha peso jurídico, moral e espiritual ao mesmo tempo. O estudioso contemporâneo Brent Pitre, conhecido por suas pesquisas sobre o judaísmo do primeiro século, destaca que blasfemar era atribuir a Deus algo indigno ou atribuir ao mal aquilo que era reconhecido como ação divina. Em palestras acadêmicas e livros publicados por editoras teológicas, ele demonstra que o conceito sempre envolveu intenção consciente, não acidente verbal. Pense como um juiz avaliando provas. Não basta o ato, importa a motivação. Essa distinção ajuda a separar erro humano comum de rebelião deliberada. Assim, aquela advertência deixa de parecer exagerada e passa a soar como um diagnóstico preciso de uma atitude específica. Nem toda ofensa espiritual tem o mesmo peso. No Evangelho de Lucas, aparece a distinção entre falar contra o Filho do Homem e falar contra o Espírito, algo que intrigou leitores por séculos. Estudiosos de línguas bíblicas, como os da Universidade de Oxford, observam que o contraste não sugere inferioridade entre pessoas divinas, mas diferença de função. A ideia é que, durante o ministério terreno, muitos não reconheceram quem Jesus era de imediato, e isso podia acontecer por limitação humana. O teólogo Don Carson, referência internacional em estudos do Novo Testamento, explica que o Espírito é apresentado nos textos bíblicos como aquele que convence a consciência humana da verdade. Em seus comentários acadêmicos publicados pela Eerdmans, ele afirma que resistir a essa ação é recusar o próprio meio pelo qual alguém poderia se arrepender. Segundo ele, não é uma ofensa maior em gravidade, mas mais definitiva em consequência. Isso explica por que a advertência soa tão absoluta.
Antes de se tornar símbolo de fé, ele foi sinônimo de perseguição. Paulo de Tarso, conhecido inicialmente como Saulo, aparece no livro de Atos dos Apóstolos aprovando prisões e punições contra cristãos. Fontes históricas e análises acadêmicas concordam que ele fazia parte de um grupo rigoroso do judaísmo farisaico, treinado para defender a lei religiosa com zelo extremo. Ele mesmo admite, em cartas preservadas no Novo Testamento, que perseguiu seguidores de Jesus com violência. Ou seja, se alguém parecia candidato a ultrapassar qualquer limite espiritual, era ele. Segundo o próprio relato preservado em Atos e confirmado em suas epístolas, Paulo afirma ter agido em ignorância e incredulidade antes de mudar radicalmente de vida. Teólogos e historiadores apontam que essa frase é crucial, pois indica a ausência de rejeição consciente da verdade. Ele não cria que estivesse lutando contra Deus. É como alguém que apaga um incêndio achando que é perigoso, sem saber que está apagando a própria luz que precisava. Depois de sua conversão, tornou-se um dos principais divulgadores da mensagem cristã no mundo mediterrâneo. Isso virou argumento clássico entre estudiosos. Se até um perseguidor violento foi perdoado, então o erro imperdoável não pode ser simplesmente um ato grave e isolado. Se não é a gravidade do ato, então o que realmente define esse limite espiritual? Depois de toda essa jornada, a advertência deixa de soar como sentença fria e passa a parecer um alerta médico cheio de cuidado. Intérpretes antigos e modernos concordam que esse erro extremo não é tropeçar, duvidar ou questionar. É endurecer o coração de modo definitivo, recusando a verdade mesmo quando ela se torna clara. Líderes pastorais e comentaristas bíblicos explicam que quem teme ter cometido esse pecado já demonstra sensibilidade espiritual, sinal oposto da rejeição consciente descrita nos textos. Portanto, o ensino não foi dado para provocar pânico, mas consciência. E consciência, quando bem usada, é porta aberta, não fechada. Essa leitura combina com a mensagem de esperança, encontrada no livro de Isaías, onde aparece a imagem poética de pecados vermelhos como escarlate se tornando brancos como neve, símbolo de restauração completa. Pesquisadores de literatura hebraica afirmam que essa metáfora era usada para transmitir a ideia de purificação total, não parcial. Isso reforça um ponto essencial. O perdão divino é apresentado como amplo, disponível e insistente, exceto quando a própria pessoa o rejeita até o fim. Em outras palavras, a única barreira definitiva não seria a culpa, mas a recusa do remédio. Isso faz a gente refletir. O limite está em Deus ou na decisão humana de não voltar atrás?